Quem está aqui hoje é o Dr. Luiz Roberto Londres, por favor. Chega aí, Luiz. Prazer ter você aqui. Para você, assim, para ter uma rápida apresentação, ele é cardiologista, é filósofo, ele administra uma clínica enorme no Rio de Janeiro, então é um administrador e poeta. Quer dizer, senta aí, por favor, fica à vontade. Porque isso aqui é jogo rapidez, eu faço isso em um segundo. E cientista também. O que é mais forte em você? Como é que essas coisas convivem em você? Como é que é tudo isso dentro? Eu não sei. Eu acho que a própria carreira, né? A medicina é uma coisa humana. Então, tudo aquilo que está dentro da esfera da humanidade, tudo aquilo que é um reflexo, eu acho que é uma coisa interessante. Você está num programa aqui de culinária. Eu vi de uma amiga que trabalha conosco, a Leilane, dizendo que a avó dela dizia que a cura está na feira, não está na farmácia. Olha que bonito isso. Isso eu acho perfeito. Eu acho perfeito no momento onde... Adorei isso. A avó da Leilane, que ela trabalha onde? Lá na... Não, trabalha com a CDN aqui. Está na farmácia, está na feira, não está na farmácia. Eu acho perfeito. Então você vê, por exemplo, locais, já que estamos falando de comida, você vê a Europa com alimentações que não são as indicadas, né? Com uma saúde, de modo geral, muito melhor do que locais. Muito melhor. Por quê? Porque tem uma vida melhor, alimentação mais normal. Aquela cidadezinha que ninguém tem problema cardíaco na Itália? Na Itália tem algum... Parece que estão agora fazendo a Slow Food e Slow City. Slow Food é maravilhoso. Já falamos disso aqui. Então o que? Vai viver a vida. Né? Em vez de viver a vida com medo, se privando disso, daquilo, vai viver a vida e... É muito legal isso. Essa coisa dessa alimentação. Agora, tem uma coisa que eu estava lendo sua, que você diz assim, besteira, que um hambúrguer não mata ninguém, não sei o quê. Eu acho bacana essa postura. Um dia você está louco para comer um cheeseburger, um hambúrguer, um negócio desse. Claro que todo dia isso não deve ser bom para a saúde. Você como cardiologista, estou falando agora do lado do cardiologista. Eu vou avisando cada lado que for pintando. Isso é verdade. O problema é a questão da desmedida. Ou você come bem e de vez em quando se dá ao seu prazer, né? Agora, se você realmente continuar numa coisa que não seja adequada, de vez em quando... Nada faz mal. O prazer... A não ser que você tenha uma alergia específica daquele produto. Aí sim. Não. Senão o que faz mais mal é você se privar daquele prazer eventual, porque tem uma regra fixa para todos os momentos. E a coisa da poesia? Você já publicou alguma coisa? Não. Ou você... Ainda não. É para você, Por enquanto é para mim, então ainda não sou poeta. Eu não sei como é que eu comecei, desde guri comecei a escrever. Escrevia, não me pergunta por quê, eu gosto de escrever. E em 87, se não me engano, eu estava na Venezuela, e aí eu vi um livro, Soneto na Venezuela, e lá falava da especificidade, e aí resolvi tentar, não consegui. Um ano depois eu comecei a conseguir escrever sonetos. Agora, se você perguntar se eu sou, não sei se eu sou. Um dia, quem sabe. Eu gosto de escrever ideias de medicina, ideias gerais sobre a saúde, sim. Você escreve coisas... Tem livros, já é. Agora, a filosofia veio para você muito por causa da medicina, né? Sim. Porque está intimamente ligado hoje. Na Grécia, por exemplo, né, havia uma ligação profunda. E, sem dúvida, um médico que não pensa, um médico que não questiona, um médico que não tem uma postura como essa, ele vai ser um robô da medicina. Então, eu acho que perdeu-se um pouco isso. Começou a se colocar protocolos, camisas de força, e com isso as pessoas se tornaram grandes pontos pilatos. Lavavam as mãos porque segue os protocolos, segue aquilo que está determinado, quando há uma especificidade de cada paciente. Entendi. Então, você, prestando atenção em relação àquelas características e procurando fazer o mais adequado, é onde você vai conseguir fazer uma medicina de melhor qualidade. Como é que é para você a sua aplicação da medicina, tal, com o paciente, você se envolve? Porque eu acho difícil tratar de alguém sem se envolver, né? Eu acho que é impossível. É impossível. Eu acho que trata mal. Existe o seguinte, é muito bem estudado, isso foi um filósofo antropólogo espanhol, Laín Traubel, como é que é a relação entre o médico e o paciente. É uma relação única, específica, onde há um desbalanço, um tem conhecimento, outro tem necessidade. Então você tem que estar preparado para isso. Como os médicos não se preparam, a melhor maneira é colocar uma barreira e você esterilizar esse envolvimento. O que é muito ruim, você perde uma parte importante da terapêutica, que é a relação pessoal. Ela é terapêutica em si. A relação é terapêutica. Então, o envolvimento é necessário. Evidentemente, você tem casos extremos. Um paciente extremamente agudo, uma hemorragia aguda, você vai pensar em estancar a hemorragia. Claro, entendi. Depois, vai ver. Um caso crônico, o envolvimento é fundamental para você conseguir levar aquele caso. Sem isso, você vai levar mal e... Se coloca do outro lado, eu como paciente. Eu quero carinho do médico, das pessoas.
Me conta como era o nome do deus grego da medicina. Asclépio. Asclépio? Asclépio, filho de Zeus, de Coronis. Filho de Zeus, mas Zeus deu-lhe uma... Matou-lhe depois. Matou-lhe. Ela desmedida, né? Pois é, isso... Exatamente. Há duas... É muito interessante. Aliás, os mitos gregos são absolutamente... atuais. Eternos, né? Eternos. Eternos. Aprendi outro dia que Atena sempre ganha de Ares. A sabedoria sempre ganha da guerra. Mas o Asclépio era filho de Zeus, numa das suas aventuras, né, com os mortais. Ele tinha vários, né? Aos deuses tudo era permitido. Foi primeira cesariana, porque aliás, minha filho de Apolo. Agora eu confundi, olha só que erro, olha que eu sabia isso muito bem. Acontece que eu vi uma ciumeira e mandaram matar a mãe, a Coronis, né? E Asclépio foi retirado do ventre, que é uma cesariana, primeira cesariana. Foi criado por um pastor, tinha uma cabra malteia, e aprendeu com um centauro, que era o Quiron. E depois começou a praticar, tinha vários filhos, duas conhecidas, uma Igeia, que é a saúde, e outra Panaceia, o nome foi deturpado depois, né? Cura, um filho clínico e um cirurgião. E mais tarde ele começou a ressuscitar os mortos. Aí o Hades, deus dos infernos, reclamou. Está ficando vazio aqui embaixo, né? Cadê o meu pessoal? E aí então Zeus fulminou com um raio. Há uma outra versão, a outra versão, também atual, né, que diz que ele começou, em vez de cobrar os honorários, cobrar uma bolsa de ouro. E isso seria também enraivecido e subvertido uma missão em função de um proveito pessoal muito, muito específico e fora daquela conotação missionária do médico. Existe isso hoje na medicina? Existe, infelizmente existe. Existe sim, existe em todos os lugares. Infelizmente. Lugares, os meios tornaram fins e vice-versa. Uma empresa tem que ser agradada em função do seu capital, do seu dono e não da sua missão. Eu acho que isso a gente vê em todos os lugares. E cria-se uma situação, acho que insustentável, a não ser que... Não sei se eu sou também o lado poeta que está entrando na história, né? Não, fala. Insustentável porque acaba tudo convergindo para a parte do capital financeiro e o resto fica deixado de lado e apenas é um instrumento para que uma instituição, uma empresa, seja o que for, tenha o seu ganho. Eu digo isso sendo acionista de uma empresa, mas acho que... Você pode falar com ganho de causa, né? Porque você está metido, nisso. Em todos os lados. Mas acho que não leva a nada. Acho que isso é uma situação passageira e um ganho pessoal pobre. É uma coisa meio do status que nos foi estabelecido, uma coisa meio... De algum tempo para cá, Eu coloco para mim que para mim o poder vale como verbo, não como substantivo. Eu gosto muito de poder fazer, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. O que houve, dinheiro é um meio. Né? O dinheiro apareceu para facilitar o encontro, facilitar, quer dizer, pecuária, salário, né? Botar aí você com sal na mão, você boi, né? Então daí veio o dinheiro. Só que depois, esqueceram que Moisés subiu aos céus, voltou, viu que o bezerro de ouro adorado quebrou as tábuas da lei. Acontece que depois passou a se adorar o meio. O meio passou a ser uma coisa importante, desprovido de um sentido, né? Tem o dinheiro para quê? Então você vê fortunas acumuladas. Quando você vê que, uma estatística, não sei me dizer, mas os 10 mais ricos do mundo têm um PIB maior que 60 países mais pobres. Tem alguma coisa que não está sendo bem colocada. E o caminho, evidentemente, é um caminho que tenderá a uma explosão, igual ao Big Bang, né? Uma concentração que tende a haver uma explosão. Eu acho que já começa a haver essa conscientização de que tem outros caminhos melhores. Na medicina, eu acho que você já começa a entender uma profunda solicitação de pacientes para que haja uma volta do contato pessoal do médico e não simplesmente você estar ali jogando o médico para os aparelhos, para os hospitais, seja o que for. É porque tem uma coisa assim, duas coisas que eu ia te perguntar. Uma coisa assim, porque tem um paciente que chega lá e diz assim, pô, esse remédio não está me fazendo efeito e tal. Aí o médico vai lá, bate um papo, faz um cafuné, digamos assim, e muda o remédio para o mesmo remédio com outro nome. A pessoa diz, esse deu um certo. Esse me adiantou, ótimo, isso aqui. Estava faltando esse lado do médico dizer assim, olha, está tudo ok, toma esse remédio, né? Às vezes falta uma palavra, uma coisa. Isso não é normal na medicina? É normal, isso existe em casa. Em casa com a gente? Em casa, então existe na medicina. E mais, havia uma época de uma profunda descrença da relação mente-corpo, né? Acontece o seguinte, se você leva um susto, o coração palpita. Então a ligação mente-corpo é óbvio, não precisa se falar muita coisa. Alguns nomes, melancolia, vem a ser melano negro, colibile.
Então havia uma cultura, uma sabedoria antiga na Grécia que foi esquecida. Tá ligado, é óbvio que tá. E a relação é terapêutica. Você pode mudar placebo. Quer dizer, placebo, o que é placebo? Você dá para uma pessoa, é uma coisa que fica no lugar do remédio. Grupos de estudo, remédio aqui, placebo aqui. Às vezes o placebo é melhor do que o remédio, dependendo. Olha que legal. E relação com criança, recém-nascido, com o calor da mãe, ou, caso tenha perdido a mãe, com uma semelhança do calor da mãe, e recém-nascido sem isso. É uma diferença profunda. Então, a relação existe, a relação é para ser cultivada, a relação é para ser compreendida, não é simplesmente estar como nós dois aqui, é muito mais do que isso. E ela é terapêutica ou patogênica. Ela pode também criar... Pode ser uma dúvida. Pode. E aí tem esse negócio assim, quando dizem assim, ontem eu estava até conversando com uma amiga minha no telefone, que quando o médico, ou algum médico conhecido seu, disse, não, isso é emocional, mas você está sentindo o negócio. Então, não, pode ser emocional, mas não vamos desqualificar. Pois é. Isto é emocional. Isso é emocional. Pode ser emocional, mas meu coração está batendo aqui na garganta. Como é que faz isso? O Nelson Rodrigues tem uma frase muito interessante, né? Os idiotas da objetividade. Ah. Por quê? Nós somos emoção. Nós temos dois lados, né? Eu tenho um filho pequeno, que eu disse, estou com medo. Você sabe que não existe? Eu sei, mas tem uma parte de mim que está com medo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o emocional tem que ter valor. É óbvio que tem valor. Nos primórdios da medicina, no tempo lá da Grécia, havia os templos dedicados a Asclépio, em Epidauro, e a cura era feita, que era chamada pela nooterapia, pela terapia da mente. Não era pela bioterapia. Eles entravam, contavam suas histórias, era uma psicanálise, né? Ai, seus sonhos. Coisa bacana. E se dava então a chamada metanoia. Escalar os nomes de todos? Provavelmente. Freud foi um marco muito grande, né? Ele estampou uma panela e ainda está dando muito para falar. Fundo, né? Buraco sem fundo. Um mar revolto, sem fundo. Sem fundo. Foi fantástico. Então, isso é importante, sem dúvida que é. Você tem claramente personalidades ou estados de espírito que te predispõem a uma baixa de imunidade, ou quem sabe você não está atacando células que se transformam, células cancerosas que acabam podendo graçar, que normalmente seriam chamadas fagocitadas, seriam comidas pela sua defesa, né? Então existe isso, existe. Independente do enriquecimento que pode ser uma relação, a medicina lhe dá essa possibilidade de você se relacionar não só com seus pacientes, como familiares e com as pessoas em torno. É uma atividade que gira pelo humano, né? Eu não tenho outra saída, tem que se pensar, em vez de querer se dar regras outras, tem que se aprender o que ela tem. O que é a sua alimentação? É regradinha? Assim? Não é regradinha. Podia ser muito melhor do que é. Podia ser muito melhor do que é, não tenho dúvida disso. O que é legal para a gente manter uma saúde cardíaca bacana? Estou dizendo assim, quem ainda não teve nada, quem não tem nenhuma patologia e tal coisa. O que é bacana? Andar é bom? Andar. Meu pai andava, meu pai não subia elevador. É mesmo, É mesmo. Até os 70 anos não subia elevador. Andava. Mas não subia elevador para se exercitar ou porque não gostava? Não. Eu morava no Leblon, ele morava no posto 2, ele ia a pé até lá em casa. Olha. A pé voltava, andava sempre, andava muito. Então eu acho que isso é importante. Você manter, lembrar que a nossa origem animal é de ação, né? São os carnívoros, né? Então o carnívoro é um animal de ação. Acho que o andar, ou exercitar, o andar seria o ideal, porque é a coisa mais simples. Nadar também, são os dois melhores, né? E a alimentação, como eu falei, não é que tem que cortar tudo, apenas fazer do seu dia a dia uma coisa saudável e permitir fazer as suas transgressões, né, quando você quiser. E eu acho que todo mundo sabe, Rodolfo, acho que todo mundo sabe o que é uma boa alimentação. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual é o seu limite, né? Todo mundo percebe. Porque essas pequenas transgressões também são tão prazerosas, não são? Eu aprendi uma vez, doutora Branca, que é o analista, que o queijo suíço é bom porque tem buraco. Sem buraco, né? Tem uma massa. Né? Seria uma massa. Uma massa. Então, quando você tem, para dar aquele sabor, vai ter os seus buracos também. Vai ter que ter os seus... Então, essas coisas fazem parte, elas sempre tem. Então, a transgressão também faz parte. Não tem, ela que não horas você escreve poesia? Por que não? Porque ele é cardiologista, ele administra coisas. Como é que você soube disso? Eu soube. Soube que você é um poeta que ainda não está revelado para a humanidade, mas que parece que em breve o negócio vai acontecer e tal. Que horas você escreve? Por que horas você escreve? Que momento? Como é que você escreve? No computador?
Hoje em dia no computador. No computador. E aí Quando me dá na veneta, quando me vem alguma coisa, eu vou lá, escrevo, anoto. Você sente uma coisa na alma, você vai lá e se escreve? É. Isso é uma forma que... É isso mesmo. Isso está presente na sua medicina? Primeiro, só vou pegar o que você falou, o seguinte, o símbolo da medicina é um bastão de madeira com uma cobrinha. O símbolo do comércio, aquele Mercúrio, outro deus, né, é um bastão com 2 cobras e 2 asas. Virou o símbolo da medicina americana para todos os lados. E você vê que o pensamento americano, quem segue, é um pensamento comercial, que tende, eu acho, a chegar no seu extremo e explodir. A sensação é essa. Eles hoje têm centros de excelência, porém eles não têm o conceito que eles tinham na época que eu me formei, de ser uma medicina realmente de primeiríssimo, né? Hoje sabe que ela está curvada a interesses comerciais poderosos. Isso é real. Nós todos somos cobaias ou participantes ou somos uma que eu chamo de uma prostituição invertida, né? Onde quem paga... Nessa coisa da medicina entraram também os laboratórios, né? Que também eles fazem um certo estrago na jogada toda, me parece, porque assim, os médicos começam, é uma impressão minha, não posso falar com segurança, mas me parece assim, que o médico receita alguns remédios porque aquele laboratório paga vários congressos, paga várias coisas, paga viagens de primeira classe, não sei o quê. Claro que interesse, não sei o quê, o remédio não é ruim, o cara não está sendo transgressor, mas tem uma compra aí qualquer, tem uma geração de conflito ético. O que eu acho, que eu imagino, não deveria ser jamais uma coisa direta. O laboratório não poderia oferecer, nem poderia aceitar. Se o laboratório faz um grant para alguma coisa e tem uma outra esfera examinando a parte científica, fica mais isento. Sei. Tá? Mas a tendência não é essa. Eu já participei numa ocasião há muito tempo, quando vivi dentro de uma situação que era para dar um resultado favorável. Tá? Já era para dar? Era para dar. Então, o que existe, e que daí você vê que os meios acadêmicos eram os meios mais respeitados, né? Porque eles seriam mais isentos, estão sofrendo hoje também muito. Mais uma vez, Rodolfo, o meio vira fim, quer dizer, aquele remédio que tinha uma missão de curar, o vetor se inverte e passa a ser uma missão. Não tenho nada contra o lucro, pelo contrário, vivo dele também. Sim, entendi que eu estou entendendo o que você está falando. O que você vai colocar em primeiro lugar? Qual vai ser o vetor principal? Né? Vai ser levar o benefício ou você vai criar remédios que levam a dependências continuadas e que a pessoa vai ter que continuar? Você vai ver preços incríveis, né? Você vai ver maneira de colocar um estudo muito bem feito, mercadológico, né? Então, isso existe. Quer dizer, no momento que a medicina, ela tem uma... Eu digo isso porque a história dos laboratórios foi uma barbárie na América do Sul. Laboratórios, né? Eu posso incluir nós médicos, hospitais, para não pegar só um bode expiatório, né? Fabricantes de aparelhos, e assim vai, né? Então, a medicina, nesse mesmo ano de congresso, foi a outra nos Estados Unidos, em Washington. E o título era HMOs e Ética. HMOs é aquela Health Maintenance, seria os planos de saúde, né? Ah, tá. Na verdade, falou-se de dinheiro o tempo todo. Sim. E como eu era o único terceiro mundista ali, eu fiz uma pergunta a um dos participantes, que tinha usado na mesma frase, recursos escassos e $1 trilhão. Que na época a minha economia aqui era a 8ª do mundo e não chegava nem perto disso. Então eu não entendi. Foi uma risada, tinha médicos presentes, e um cirurgião torácico da Carolina do Norte propôs um estudo para verificar desse 1 trilhão o que chegava a médicos, laboratórios e hospitais. 40%. Então a medicina americana naquela época podia ser $400 bilhões e não 1 trilhão, caso ela tivesse uma visão de dar, não de receber. E se você, além disso, você voltasse a estimular a relação médico-paciente, só para você ter uma ideia, uma história clínica bem feita, uma conversa como essa, um médico bem treinado chega ao diagnóstico antes de botar a mão em você, em 90% dos casos. Olha, é que passa muito rápido, eu tinha 1000 coisas ainda para conversar com você, mas foi um prazer muito grande. Eu não sirvo no meio, pelo seguinte, que é chatérrimo a gente conversar com a boca cheia. Claro. Então eu quero que você prove agora para me dizer o que você acha. Gente, então a gente bateu esse papo super bacana com o Dr. Luiz Roberto Londres. Então, um cara muito legal. Apolo, hein, Brasil? Apolo.
Então, olha só, nosso site é www.gemabrasil.com.br. Queria que você provasse para você dizer o que você acha. Eu vou provar aqui também, já vou deixar pratinho aqui pronto para a gente fazer a nossa chamada.